que é a vitória. Muita atenção, vitória da pessoa com deficiência. Dr. Roberto de Faria vai explicar melhor essa vitória contra a restrição de venda para casos menores, né? Pessoas que precisavam vender o carro antes dos 4 anos. Você que não tem noção do que está acontecendo, né? Pelo menos no estado de São Paulo, outros estados, acho que tem mais 2, que ainda mantiveram 2 anos. A nível de Brasil, são 4 anos o tempo que você tem que ficar com o carro com a isenção de ICMS. Só que, o jeito que foi feito a anulação, né, da restrição, desse direito a pessoa ficar com 2 anos e obrigá-las a ficar 4 anos, aqui no estado de São Paulo, foi de uma maldade gigantesca, mais uma impetrada pelo governador João Dória, através de um decreto que foi publicado no dia 20 de outubro de 2020, retroagindo tudo que o governador anterior, o governador Márcio França, tinha feito, que era não ratificar e manter a transferência para fins de ICMS por 2 anos. Então, com isso, a gente tem que lutar para poder vencer, e não administrativamente, mas vencê-lo para que faça valer o direito dessas pessoas que adquiriram o carro antes dessa mudança de lei. O Dr. Faria está com casos aqui para poder mostrar para a gente de liminar, sentença e tudo que você precisa saber para você que precisa vender o carro. Você que se programou para vender o carro com 2 anos, você que já completou os 2 anos, mas você vê como uma oportunidade, por que não? Não tem problema nenhum aproveitar uma oportunidade que houve a ultravalorização que prejudicou muita gente do carro. E agora, gente, o valor do carro vai começar a cair. Já está começando a cair, tá? Então eu vou passar agora a palavra para o Dr. Roberto de Faria, que vai explicar melhor para a gente como é que funciona isso. Para quem não sabe, né, que a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes em outros programas. O governador Márcio França, na época, ele não ratificou o convênio que prorrogou para 4 anos. Então os demais estados, se não me engano, foi São Paulo e Goiás, né? Acho que o Piauí também. Então ele não prorrogou para 4 anos. Se ater aqui a São Paulo, ele não prorrogou. Márcio França não prorrogou. Então a isenção, a permanência obrigatória do veículo era de apenas 2 anos. O que aconteceu? Em 2020, em outubro de 2020, o governador João Dória, ele editou um decreto que prorrogou para 4 anos. Ele retroagiu, na verdade, para julho de 2018, e essas pessoas que tinham direito adquirido de 2 anos, prorrogou para 4 anos e prejudicou, porque a pessoa tinha se planejado, como a gente já disse, tinha se planejado para vender. Então isso causou um enorme transtorno, porque a pessoa não poderia vender o carro sem pagar os impostos em 4 anos. E ela já tinha adquirido esse direito, ou estaria para adquirir. Então, teve uma enxurrada de ações, e ainda continua tendo, das pessoas procurando isso, autorização para vender o veículo e a proibição que a Fazenda cobre esses impostos, tendo em vista que ela vai vender antes dos 4 anos. Então isso tem dado resultado positivo, o judiciário tem aplicado que a exceção, porque o que o pessoal tem que entender é que o governo ele pode revogar as isenções, salvo se ela tiver preencher determinadas condições e tiver por prazo determinado. Então esse prazo, essa exceção do artigo 178 do Código Tributário, cabe aqui. Então ele não pode, né, como ela tem um prazo certo, ele não pode revogar essa isenção. Ela não pode prorrogar para 4 anos. Isso está pacificado. As ações são totalmente procedentes. Então, numa ordem cronológica aqui para o pessoal entender, a ação, eu trouxe uma ação aqui, foi distribuída em 22 de janeiro de 2021. A liminar foi concedida logo no dia 25 de janeiro, autorizando a venda. Em 3 dias. Em 3 dias. Com essa liminar já dá para vender o carro, doutor? Já dá para vender o carro. Só que ele coloca lá, por que concede? Porque ela entendeu, né, que feriu o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o artigo 178 do Código Tributário. E o que acontece aqui? Ela fala na liminar, a Fazenda não tem prejuízo, porque se ao final for julgado improcedente, a pessoa vai ter que pagar o imposto. Porém,
concedeu a liminar em janeiro. Em outubro saiu a sentença, a sentença julgando procedente a ação para autorizar a venda e que proibisse a fazenda de cobrar aplicar qualquer sanção tributária. Então, o que significa isso? Que a pessoa não vai ter que pagar imposto nenhum e ela vai poder vender o carro com 2 anos. Como eu falei com o deputado, por isso que é importante a regulamentação do IPI, porque hoje o que está acontecendo? As pessoas conseguem vender naturalmente, através da ação, é válido, é importante, é um momento oportuno para venda, porque os carros estão super valorizados. Então o que acontece hoje? A pessoa, o preço sugerido na época era 70, ela pagou 57 e hoje ela consegue 80, 85 no veículo dela. Então hoje é o momento para vender. Porém, enquanto não regulamentar o IPI, ela não consegue comprar outro carro, né? Uhum. Então, por isso que ela vai ficar sem carro, né? Pra vender. Isso. Mas tem gente que precisa, né? Não, mas o que acontece? Hoje está no momento de supervalorização do veículo. Então, no veículo usado, se ela faz jus, ela comprou. É a mesma coisa, você quer mudar o jogo no meio do a regra no meio do jogo. Não pode. Se a pessoa comprou para ficar por 2 anos, é isso que tem que ser obedecido. E aí ela vende o carro normalmente e pega esses valores, até vale a pena esperar um pouquinho, porque com a lei que o governo federal sancionou, o IPI vai ficar bem atrativo. Então, vai ser negócio comprar um veículo de novo com os impostos, com a isenção dos impostos, né? Com a isenção dos impostos. E o que acontece? Qual é o receio aqui? É o carro usado ele acabar desvalorizando agora também. Então, o momento para vender é agora. É agora. Não, e você comentou uma história de um senhor que procurou você num momento e depois procurou em outro momento. Do carro que vai de 88 a 80 mil. Isso tem uns 30 dias. Ele recebeu a oferta no Nissan Kicks por 88 mil. E aí ele falou assim, mas eu não vou conseguir comprar ainda, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Aí hoje ele voltou lá no escritório, já recebeu 80 mil. Já perdeu 8 mil em mesmo 30 vendedor, dias. Antes era 88, agora eu te dou só Por quê? 80. Porque foi sancionada a lei, além de ser sancionada, teve uma redução, né, do IPI. O IPI que faz com que o carro o zero já fique mais barato. Exatamente. Mais barato. Então já pode ocorrer esse movimento. Falei com você sobre isso. Pode ocorrer esse movimento, que também é natural, porque o preço foi por causa da pandemia, falta de peças, falta de mercado, então o usado valorizou. Só que olha, né, o usado valoriza, a pessoa acaba perdendo até, alguns casos, isenção de IPVA porque ultrapassou o teto e não pode vender. Pois é, só se prejudica e também não pode ter ali uma possibilidade, só o governo ganha. Exatamente. Você não pode aproveitar um momento de mercado, isso não existe. O próprio governo fala, tu tem que ficar 4 anos, mas a valorização vale. Essa valorização em real vale porque eu quero te cobrar mais tributo. Mas tu não pode vender. Mas tu não pode vender.